Olá, gente, tudo bom? Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. É impressionante porque a gente começa a ler a palavra, meditar nas escrituras e tantas palavras maravilhosas tem aqui nesse livro, né? Que é o nosso manual de vida, de relacionamento com Deus, que é a Carta Magna, que é a nossa Constituição Celestial, né? E tantas outras expressões nós poderíamos chamar de escritura sagrada, né? De mandamento, de palavra eterna, de sã doutrina, enfim. Eu quero dar uma palavra para aquelas pessoas hoje que de alguma forma você tem se sentido pequeno diante dos seus desafios, né? Você tem desafios na sua vida pessoal, ou se você está no ministério, também ministerial. E eu tenho uma boa notícia para vocês, né? Deus nas escrituras ele tem uma atração muito forte, né? Deus ele na palavra ele se conecta com as pessoas exatamente como você que está se sentindo dessa maneira, pequeno, insignificante, impotente, incapaz diante dos seus desafios. E entre muitas leituras, né, em muitos textos da Bíblia, tem um que particularmente eu gosto muito, que sempre tem servido ao meu espírito. Eu acredito que eu posso compartilhar com você isso. Quando o apóstolo Paulo escreve para os cristãos de Corinto, que estavam meio que fascinados, né, com Corinto, já está dizendo, na Grécia, havia ali toda uma fomentação filosófica, né? As grandes escolas filosóficas estavam ali situadas em Corinto, na Grécia, naquela região toda, né? E o evangelho para aquelas pessoas pensantes, né? Aquelas pessoas que tinham a mente filosófica, o pensamento, né, filosófico, o cartesiano, né, de ver as coisas, o evangelho era uma coisa assim que não trazia muito atrativo, né? Paulo vai dizer que inclusive era uma loucura o evangelho para essas expectativas filosóficas, né? E para os judeus também que estavam atrás de sinais, que queriam grandes manifestações, né? Uma delas que Deus tirasse o Império Romano e estabelecesse o Império Judaico, né? A teocracia. Mas o que me chama aqui a atenção é a maneira como Paulo se dirige a eles abertamente, falando sobre o tipo de pessoa para quem o evangelho se revelou, se manifestou. Ele vai dizer assim, no versículo 26 do capítulo 1, porque bem vedes, vejam bem, irmãos, a vossa vocação, o vosso chamado, chamamento divino, né? Que não são muitos os sábios segundo a carne. Que no meio dessa galera toda que foi salva pelo evangelho, Deus não encontrou muitas pessoas sábias, né? Desenvolvidas segundo a carne, né? Na sabedoria humana, terrena, dos conhecimentos, né, que a gente adquire nas universidades, lugar onde se adquire formação intelectual. Que não foram muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos. Quer dizer, não tem muita gente se convertendo com grana. Não tem muita gente de status, né, se convertendo. Tem muita gente que ele chama aqui de poderosos. E nem muitos os nobres que são chamados, né? É o que eu sempre falo, as pessoas que se convertem são os Silvas, são os Santos, né? São as Marias, os Josés, os Pedros, pessoas que vêm, né, que não vêm de um nascimento nobre, como diz antigamente, o sangue azul, né? Sangue real, né? Ou família de milionário. Enfim, não são muitas essas pessoas. Agora presta atenção aqui aonde está o segredo da sua confiança em Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Você entendeu? Que Deus pegou Deus escolheu aqueles que o mundo define como pessoas pequenas, limitadas, ignorantes,
Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Que coisa fantástica, né? Porque baseado nesse texto aqui, não existe nada inerente a mim que fez Deus olhar para mim e dizer, eu vou escolher esse camarada aí, eu vou fazer uma seleção aqui de candidatos e eu vejo o perfil do Cristiano, eu vejo o seu perfil, nossa, parece ser uma pessoa que tem o perfil que eu quero. Não, porque se Deus agisse dessa maneira, talvez Deus não conseguiria tirar a glória que ele deseja tirar a partir do nada. Porque se nós temos algo a acrescentar ao Evangelho, algo a oferecer para Deus, como qualidade nossa, como virtude nossa, né? Que seja virtude para que Deus olhe como virtude, não que as nossas competências e habilidades não sejam coisas boas em si mesmos, mas se Deus olha para mim e vê que eu já estou pronto, que eu estou preparado, não, Deus não vai conseguir ser glorificado nisso, né? Porque a trama do Evangelho é justamente essa. Deus pegar o que não é, transformar e dizer, olha o que a minha graça é capaz de fazer, né? E a Bíblia é a maior enciclopédia de biografias de pessoas que não eram, tanto de pessoas quanto de eventos. Deixa eu dar um exemplo para você, e aqui eu termino, um evento onde Deus pegou uma coisa fraca e se gloriou. Vocês lembram que Faraó tinha dado uma ordem, né? Faraó havia dado uma ordem que matasse todos os meninos, né, pequenos, tal, de colo, 2 anos para baixo, tal. E aí naquele desespero, durante 3 meses a mãe de Moisés ainda conseguiu escondê-lo, até que não deu mais, ela pegou e colocou aquela criança no rio Nilo, né? E Miriam foi numa certa distância acompanhando a trajetória daquele bercinho, né, feito de junco ali, aquela caixinha, orando ali, talvez dizendo, Deus guia, não deixe ele morrer, Senhor, faz alguma coisa, né? E de repente aquela criança, ela surge exatamente no momento que a filha de Faraó está se banhando, tomando banho ali, né, no rio, e ela vê aquela situação e a criança é trazida para ela e ali diante do choro daquela criança, o coração dela é comovido e ela então pega aquela criança para criar e percebe que é uma criança hebreia, né, filho dos hebreus, e pede para que busquem uma mulher hebreia para criar aquela criança, que ela inclusive iria pagar para criar aquela criança. Quem era? Nada mais, nada menos do que a própria mãe de Moisés, e durante todos aqueles anos ela incutiu os valores judaicos, né, no coração de Moisés, que fez dele ser um homem temente a Deus desde cedo, e ainda ganhou para fazer esse trabalho. E tem um outro texto no livro de Salmo que é maravilhoso, que diz assim, deixa eu achar aqui rapidamente, aguenta aí, gente. Vai ser uma benção. Achei. Obrigado pela paciência. No Salmo 8, versículo 2, diz assim, Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Então Deus está falando aqui que ele usou
a força da boca de uma criança. O que é a força da boca de uma criança? O choro de uma criança. Deus usou, né, aquelas que amamentam, por causa dos seus inimigos, para fazer calar o inimigo ao vingador. Olha onde está aqui a grande fraqueza, ou a fraqueza da grandeza de Deus. O faraó era um homem irredutível, um homem violento, um homem disposto a matar as crianças. E no plano de Deus, qual era? Deus permitiu que aquele barquinho que levasse Moisés até a filha do faraó, e a filha daquele homem que havia determinado a morte das crianças. De repente, quando ela abre aquele cesto e vê uma criança chorando, o choro daquela criança, daquele Moisés, entrou na alma daquela mulher. Mexeu com a estrutura emocional, sentimental, instintivo de mãe daquela mulher. E o que aconteceu? Ela não resistiu ao choro daquela criança. E aquela mulher que está ali comovida diante daquele bebê, nada mais nada menos do que a filha de Faraó, que agora recebe dentro da sua casa, que acolhe aquele sobre quem Deus tem todas as promessas e todos os propósitos. Então se cumpriu esse texto aqui, que Deus ordenou força das crianças e dos que mamam por causa dos seus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Em outras palavras, não importasse qual era o plano, a estratégia, o estratagema de Faraó, Deus usou uma coisa extremamente básica, fraca. Tem algo mais frágil do que o choro de uma criança? Não tem nada de poderoso, aparentemente. Não tem nada de... Sabe, Deus poderia ter levantado um judeu, ter levantado um hebreu para falar cara a cara com o faraó, mas Deus procurou o caminho não procurável. Deus procurou estabelecer algo, como diz a palavra, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Não tem como nós equacionarmos numa balança, numa lógica, num cálculo, os caminhos e os roteiros que Deus estabelece para cumprir os seus propósitos. Alguém disse assim, com muita sabedoria: se você entende tudo o que está acontecendo na sua vida, ou na igreja, talvez Deus não esteja lá, né? Então precisa existir na vida do cristão um campo de fé, um campo de incertezas, mas sabendo que a história do Senhor vai se cumprir a partir de coisas absolutamente insignificantes. As coisas que você muitas vezes quer fugir, ou as coisas para onde você não quer olhar, pode ser exatamente as coisas e os processos que Deus vai usar para estabelecer os planos dele na sua vida, para que se cumpra o que está na Bíblia. Se alguém tiver que se gloriar, vai se gloriar no Senhor, tá bom? Então nunca mais olhe para você como um insignificante, mas entende que as suas fraquezas é adubo, que as suas fraquezas nas mãos de Deus se tornam potencial, que as suas inabilidades, quando confiadas na mão do Senhor, em você, através de você, Deus vai ser glorificado, tá bom? Deus abençoe. Fique com essa palavra.